Salut, bienvenue! Estou muito feliz que você esteja aqui. Primeiro, eu quero te agradecer infinitamente por você ter respondido a pesquisa. Ela é muito importante para a gente. Eu digo para a gente que é para mim e toda a equipe do Francês Ativo, para que a gente consiga sempre preparar algo cada dia melhor para você. E aqui a nossa relação começa assim. Você me responde e eu te ajudo cada vez mais. Então vamos lá, que eu preparei um vídeo muito legal, como eu te disse, no nosso e-book. Se você ainda não viu o e-book, veio ver o vídeo de alguma forma antes, é importante que você veja o e-book, porque inclusive este é o grande prêmio, mas eu resolvi gravar também esse vídeo para você. Descubra o fascinante mundo do francês. Então, como eu disse, né, lá no e-book você já tem informações super importantes e que já te colocam em ação, em movimento, para você dominar o francês e falar francês com confiança e com naturalidade enquanto o nosso evento não chega. Mas eu resolvi gravar essa aulinha aqui e o que a gente vai ver nesta aula? Primeira coisa, será que é possível mesmo falar francês em 6 meses? São perguntas que eu recebo constantemente e eu resolvi trazer a resposta de cada uma delas aqui para você. Segunda pergunta, mas francês não é muito difícil? Porque tem muita gente que fala por aí que francês é uma língua difícil, causando trauma nas pessoas que querem falar francês, e às vezes a gente pensa assim, nossa, é tão difícil que eu não vou nem começar. Não sei se você já passou por isso. A outra coisa é assim, nunca estudei francês, nunca consegui falar outro idioma, como é que eu vou conseguir falar francês? A gente vai entender isso também. Qual é o tempo de dedicação que você realmente precisa para você conseguir falar francês, o tempo de estudos, de dedicação ao francês? E, finalmente, eu nunca pisei na França, nunca fui para um outro país. Será que eu vou mesmo conseguir? Então, se você tem interesse em saber a resposta dessas perguntas e mais, fique aqui comigo que eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo. Primeiro, você já começou a descobrir o francês e as suas maravilhas para você realmente poder abrir as portas do mundo. Eu não sei se você sabe, mas eu gosto de dizer que o francês, ele te permite viver coisas que estão além da fronteira dos seus sonhos. Você tem um sonho, digamos que você queira conhecer a Tour Eiffel, ou que você queira morar fora, estudar fora, ou poder se comunicar com pessoas à sua volta. Mas esse é só o primeiro passo, é só a primeira coisa que você vai conseguir fazer graças ao francês. A partir do momento que você entra no mundo da língua francesa, é só maravilhas. Não só é a língua mais bonita do mundo, e aí, modéstia à parte, eu preciso dizer isso, mas ainda é a língua da diplomacia, é uma das línguas mais faladas do mundo, falada em todos os continentes, é uma língua da cultura, das artes, da filosofia, da psicanálise, de tantos campos do saber importantes. Eu tenho certeza que quando você falar francês como você sempre sonhou, você vai se sentir muito mais à vontade no idioma. Mas como é que você vai conseguir falar francês com essa confiança e naturalidade em um tempo curto? Primeiro, a gente precisa desmontar algumas crenças limitantes, né? A gente já começou a falar, será que o francês é difícil? Será que eu preciso de muito tempo para falar francês? A gente também precisa quebrar alguns padrões de comportamento. Muitas vezes a gente fica meio viciados em um certo padrão. Eu vou te contar um, ficar mexendo no celular de forma aleatória e não intencional. E a gente precisa se apaixonar pelo processo, porque falar francês não é só aquele lugar que você vai chegar no final da jornada. O processo todo pode e deve ser maravilhoso para que você realmente consiga colher os frutos. Porque eu sempre brinco, né? Um idioma não é uma corrida de 100 metros. Você não vai aprender francês e dominar a língua francesa em um dia, em 2 dias, em 5 dias. É tipo uma maratona, você precisa dosar a sua energia. E para isso você precisa gostar da endorfina que é produzida, desses hormônios do aprendizado que são produzidos ao longo do percurso. Então é importante que você goste do processo, barulheira aqui, é importante que você goste do processo para você conseguir aproveitar ele ao máximo e levar ele até o final. E finalmente, é importante que você entre em ação. E tem muita gente que fica assim sonhando em falar francês, mas de fato não faz nada para isso acontecer. Às vezes até procura como falar francês e fica achando um monte de vídeo na internet, mas eu quero ver você entrar em ação, porque é só a sua ação que vai fazer de fato com que você fale francês. Vamos lá? Eu vou te responder então as próximas perguntas, que são super importantes aqui para que você transforme o seu sonho em realidade, transformando inclusive o seu sonho, levando o seu sonho muito além daquilo que você imaginou no primeiro momento.
A primeira pergunta é, será que é possível mesmo em 6 meses falar francês estudando pela internet ainda mais? Porque essa é uma das crenças limitantes, né, que a gente tem. A gente aprendeu a aprender de uma forma mais tradicional no colégio, a gente acha que é a única forma de aprender. Só que hoje, com a internet, com o advento da internet, a gente tem muitas oportunidades e é hora de você saber abraçá-las. Milhares de pessoas já provaram que é sim possível falar francês com confiança e com naturalidade em um tempo extremamente curto. Est-ce que tu pensais qu'en moins d'un an, tu parlerais français comme tu parles aujourd'hui? Non, je ne pensais pas. Je me suis rendu compte que j'ai compris beaucoup de choses. Ça est très bon pour moi parce que maintenant j'ai des amies françaises ici et j'ai beaucoup des amies françaises ici et si je ne savais pas parler ou comprendre les français, je ne pouvais pas faire des amitiés plus facilement. Et tu parles en français avec tes amis? J'essaye, oui. E você já viu que isso é muito legal com o e-book que você tem acesso, você pode fazer isso no seu tempo, estando em qualquer lugar. Só com o e-book que eu já te presenteei, você já tem um avanço na língua francesa e já sabe, por exemplo, que é a matemática das letras, os sons do francês, os sons do francês que são mais sutis, né, suaves. E eu vou te mostrar um exemplo de pronúncia entre o B do francês e o B do português, né? Parece que a gente faz mais fortes alguns sons. Isso acontece com B, com T, com diversos sons da língua da língua portuguesa e da língua francesa, que às vezes a mesma palavra ela vai ter uma sutileza diferente em uma língua ou em outra. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o nome disso aqui em português, um batom, vem do francês, mas não significa a mesma coisa em francês. Olha que loucura! Então, um batom, em francês é um bâton. Então, o B é como se ele fosse um pouco mais curto. Isso acontece com a maioria das consoantes. B, T, D. A gente vai fazer o som mais curto. Só que isso aqui não é um batom em francês. Que um batom isso aqui é um rouge à lèvres, só para você saber. Um batom em francês é um pedaço de madeira, um pau de madeira para você bater em alguma coisa, que você pode bater em alguma coisa, né? Bâton, um bâton. Então, presta atenção, pode ser uma diferença bem sutil. Isso acontece, como eu disse, com D, com T, com outras consoantes também. E à medida que você for participar do nosso evento dos próximos dias, semanas, você vai entender isso mais certo, assim, na prática, que a gente vai trabalhar bastante a nossa pronúncia também. Outro ponto aqui é se francês é muito difícil. Quando você acredita na ideia de que o francês é muito difícil, primeiro, você já tende a não entrar em movimento e você acaba nunca falando o idioma. O que eu mais gostei, Elisa? A capacidade que você tinha de apresentar o francês não como uma língua difícil, mas como uma língua possível de ser aprendida. Eu realmente eu não tinha nem noção. Eu confesso para você, o máximo que eu falava de francês, porque aqui a gente tem a questão da migração dos haitianos, né? Então era aquele basicão, era merci, era os jargões principais da língua, né? Quando a Elisa falou, Jimmy, é possível, como se estivesse falando para mim, Jimmy, é possível em 6 meses você atingir o seu objetivo. Agora, se a sua pergunta é assim, tipo, eu nunca estudei francês antes, eu nunca consegui realmente dominar nenhum outro idioma, será que eu vou conseguir aprender? Claro que você vai, porque você não vai aprender. Na verdade, o método que eu vou te mostrar já foi usado por todo tipo de pessoas, de todas as idades, de todas as classes sociais, de todos os países, de todos os lugares, enfim. E todo mundo, inclusive algumas dessas pessoas já tinham até tentado falar francês, estudar francês, e nunca dava certo. E todas as pessoas que de fato aplicaram o método entenderam a lógica que está nesse desenhinho aqui do lado, que é trocar aquilo que é a abordagem passiva pela abordagem ativa. Quando você tem uma abordagem ativa no idioma, você faz coisas com o idioma, você fala, você escreve, você realmente realiza já os seus projetos a partir do começo. Quando você tem uma abordagem passiva no idioma, você fica esperando do professor receber, e como se isso fosse fazer uma certa mágica no seu cérebro e você fosse começar a falar o francês. Mas calma que eu vou te explicar melhor isso durante o nosso evento. Uma das maiores lições pessoais que eu tive com o francês da Elisa foi deixar de ser
uma acumuladora de conhecimento, uma pessoa que só se preocupa em dominar todas as regras gramaticais, em decorar todos os tempos verbais, sabe? Então, eu aprendi a colocar em prática toda a novidade que surgia no caminho. Aprendi a me arriscar mais, a aceitar os desafios, a me permitir errar. E é só assim que a gente aprende, se jogando no processo. Então, estudar francês com a Elisa não é você sentar para ler regra. É você explorar um universo rico de possibilidades de aprendizado. Agora, tem gente que me fala, para falar francês em 6 meses eu vou ter que estudar muitas horas por dia. E calma, porque também aqui, voltando, né, você pode começar com 15 minutos por dia e depois você vai passar aos poucos, a 30, vai aumentando, porque você não precisa de muito tempo para falar francês. Você precisa ser mais ativo e ativa. Eu vou te mostrar isso especificamente na aula 2 e na aula 3 do nosso evento. 15 minutinhos por dia, você já vai sair do lugar e já vai entrar em movimento. É mais você trazer o francês para a sua vida do que você parar a sua vida para estudar francês, sabe? A gente não precisa ficar 2 horas sentada na cadeira escutando o professor falar. Dessa forma a gente emerge na língua sem nem perceber. Hoje em dia eu escuto podcasts, eu assisto filmes, comecei a ler livros em francês e isso me deixa muito feliz. Outras pessoas me falam assim, sempre falam que a melhor maneira de aprender um idioma é morando em um país de língua estrangeira. Então, se eu não moro na França, se eu nunca fui para lá, será que eu vou conseguir falar francês? E a verdade é que isso é uma grande mentira. Eu vejo muita gente que mora em países de língua francesa e não consegue falar francês, porque, de novo, não tem uma abordagem ativa, é extremamente passivo no aprendizado do idioma. E com a internet, você pode transformar esse contato bem ativo com o idioma, você pode trazer o francês para o seu dia a dia de uma forma extremamente leve. Quand je suis arrivée en France, à Paris, je ne savais rien en français, sauf bonjour, au revoir et merci beaucoup. Mais après pas très longtemps, en étudiant avec la méthode d'avec Elisa, je sens que je peux aller dans tous les pays francophones et me débrouiller très bien seule. Mas, Elisa, eu já tentei aprender um idioma antes, foi super demorado. Como é que agora, que garantia que eu tenho que agora vai ser diferente? Porque antes você tentava aprender um idioma. E aqui eu vou te mostrar, ao longo do nosso evento, como é que você ativa o francês que existe em você e que muito provavelmente você nem percebeu que ele existe. Bom, você já está percebendo que o nosso evento vai ser incroyable, incrível. Eu espero que você faça bom uso do nosso e-book, que você já aproveite bastante conteúdo e não deixe de colocar na sua agenda para não perder nada das nossas aulas do evento. Un gros bisou et à très bientôt. Até logo! Lorsque j'ai commencé à étudier le français, j'ai suivi un cours dans une école traditionnelle au Rio. Ensuite, j'ai essayé d'étudier seule, puis avec un professeur en cours particulier, et malheureusement, j'ai à nouveau abandonné. Je recherche sur Elisa, sur recommandation de mon professeur de français que j'avais avant. Pour moi, c'est tellement plus qu'un cours de français. C'est un moment précieux qui m'a redonné de l'énergie et de la motivation. Je me sens capable, forte, autonome, victorieuse.